Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E, tendo mandado a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nesta noite, nós abrimos os nossos corações, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor revele a Tua palavra às nossas vidas, Pai, que possamos ser edificados e abençoados pelo que o Senhor quer falar e quer acrescentar em nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que toda distração saia deste lugar, que todo impedimento, que possamos ser livres para ouvir e entender a Tua palavra para nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, é uma alegria estudar a palavra de Deus. Bom, essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida na Bíblia, sobre a multiplicação dos pães e peixes. E essa passagem ela é tão especial que ela está nos 4 evangelhos. Está em Mateus 14, que nós lemos, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. E aqui nós vemos que o texto começa falando: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Ouvindo o quê? Os versículos que antecedem essa passagem aqui, foi um momento muito difícil para Jesus. É a passagem ali na Bíblia onde fala da morte de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. João Batista que foi quem batizou a Jesus. Quando Maria estava grávida do Espírito Santo, grávida de Jesus, Isabel também estava grávida de João Batista. E a Bíblia diz que Isabel ela era parente de Maria, dando a entender esta proximidade, este grau de parentesco, provavelmente primas. E tiveram gestações ali num tempo parecido. Provavelmente João, ele era mais velho que Jesus ali por 6 meses mais ou menos. E Jesus havia sido muito próximo ali de João Batista. E ao saber da morte de João Batista, ele chama os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos: vamos nos retirar daqui, vamos nos afastar daqui, vamos para um lugar solitário, vamos para o deserto. Com certeza Jesus estava triste, com certeza Jesus queria ficar um pouco quietinho, com certeza não era um dia tão agradável assim para Jesus, um dia mau, um dia difícil, um dia de dor, de luto, de perda, um dia de tristeza. Aquela notícia provavelmente tinha sido uma notícia terrível para Jesus. E eu, quando leio a Bíblia, eu mergulho, eu gosto de ler, eu vou dar informações para vocês de Marcos, de João, de Lucas, porque eu li todos os evangelhos nesta mesma passagem. E em Marcos, por exemplo, fala que Jesus convida os discípulos e ele fala o seguinte: vamos repousar um pouco, vamos nos afastar daqui, vamos para um lugar deserto. Eles não tinham tempo, a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. O ministério estava muito agitado, Jesus pregando a palavra, Jesus atendendo as pessoas, e eles não tinham tempo, Marcos fala isso, nem para comer. Então Jesus fala: vamos dar uma pausa,
Vamos aproveitar este momento, vamos nos retirar para um lugar solitário. E João fala que eles atravessaram então o mar da Galileia para o outro lado, para a outra margem. E esse mar da Galileia era um grande lago, também chamado na Bíblia de mar de Tiberíades, ou de lago, tinha um outro nome também, acho que de Genezaré, se não me engano, mas era um grande lago, dava para ver a margem do outro lado, mas a Bíblia chama de mar, e eles atravessam. E em Lucas fala que eles vão para esta cidade do outro lado que se chama Betsaida. Esse é o cenário. Mas as multidões, a Bíblia diz que seguiam Jesus. As multidões amavam ouvir os ensinos do Mestre, amavam, precisavam, aflitas, muitas vezes de milagres, de curas, de restauração. As pessoas corriam para Jesus. E quando elas percebem que Jesus entra no barco e vai para o outro lado, elas vão acompanhando pela margem. E elas vão caminhando também para não se distanciarem de Jesus. E antes que Jesus chegasse lá do outro lado, as multidões já estavam lá, é o que a Bíblia diz, elas acompanham Jesus. Ou seja, o plano de Jesus de ir para um lugar quietinho não deu certo. O plano de viver o luto, de estar solitário, de estar tranquilo e a sós, quietinho, não deu certo. A vontade talvez de ficar ali num lugar calmo e silencioso, talvez até para descansar de toda aquela agitação ministerial e pensar um pouco naquela grande perda na vida de Jesus, que era João Batista, mas não deu certo. E isso me ensina algumas coisas, e eu quero nessa noite compartilhar com você 7 ensinos para vivermos milagres. Nós vamos ver aqui que eles viveram um milagre extraordinário, a multiplicação dos pães e peixes. E esse milagre se dá em torno deste plano de fundo aí, dessa retirada de Jesus para um outro lugar. Isso me traz alguns ensinamentos para vivermos milagres. Quem aqui já viveu algum tipo de milagre em sua vida? Quem aqui gostaria de viver milagres? Quem aqui está precisando de algum milagre de Deus na tua vida hoje? Essa palavra é para todos nós. É muito bom vivermos o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, porque a verdade é que Deus ele é poderoso acima das nossas limitações. Deus está acima da nossa capacidade. Quando nós achamos que não dá mais, quando nós achamos que é impossível, para Deus não é impossível. Deus é especialista em fazer milagres, amém? Num dia que fosse um dia mau, que fosse um dia terrível na história de Jesus, os discípulos mal esperavam, mas para aquele dia Deus estava reservando um milagre poderoso, amém? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você essa noite é o seguinte: quando você acha que não aguenta mais, na verdade, você aguenta sim. Você aguenta sim. Talvez Jesus estava pensando, é um dia difícil, vou descansar, preciso descansar, não aguento mais continuar neste exato momento, preciso de um repouso. Os discípulos estavam sem comer, eles talvez pensaram, que boa ideia a do mestre, de ir para um lugar tranquilo e de darmos uma pausa no ministério, mas eles aguentariam sim mais um pouco. Eles não tinham comido, eles estavam diante de uma notícia terrível, mas a Bíblia diz em Marcos que quando Jesus chega lá em Betsaida, do outro lado do mar da Galileia, ele vê uma multidão de pessoas e se compadece dessa multidão, porque eles eram ali, aos olhos de Jesus, como ovelhas sem pastor. É o que Marcos diz. Jesus olha para aquela multidão e não tem como ignorá-la, não tem como dizer, minha gente, eu estou cansado, vamos para casa e vão embora, tive uma notícia ruim, eu não estou num dia muito bom, não me alimentei corretamente, então minha gente, vão para casa hoje, porque hoje não vou pregar a palavra de Deus para vocês.
Não, Jesus não tinha como fazer isso. Ele, como o bom pastor que a Bíblia diz, o exemplo de pastor, ele não tinha como, seu coração não aguentaria olhar para aquela multidão como ovelhas sem pastor, uma multidão perdida, uma multidão necessitada, uma multidão sem sabedoria, sem direção, e dizer: tchau minha gente, estou indo. Não, ele não conseguiu fazer isso. Então Jesus se compadece, Jesus dedica tempo a eles, ensinando a palavra e curando as enfermidades daquela multidão. Em Lucas fala que Jesus percorreu ali e socorreu as pessoas, ensinando sobre o reino de Deus. Quando ele achou que não dava mais, na verdade ele aguentava um pouco mais. Sim, embora triste, embora cansado, embora desejando um lugar de solidão, Jesus não podia negar o seu propósito de vida. Amém? Então eu quero te dizer nesta noite isso: quando você acha que não aguenta mais, quando você está passando por um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, que você quer ficar quietinho, que você pensa: não aguento mais, eu estou aqui essa noite para te dizer: você aguenta sim. Eu estou aqui essa noite para dizer: Deus tem mais para fazer e você vai aguentar. Deus vai suprir a tua vida e você vai ser testemunha de um milagre. Amém? Não sei como você entrou aqui essa noite, mas você não veio aqui passar tempo, não veio aqui se divertir, você não caiu aqui no canal do YouTube à toa. Deus tem milagre para a tua vida e a sua perseverança vai provocar este milagre. Tem pessoas que precisam da tua perseverança, como precisavam da perseverança de Jesus. Deus tem milagre para fazer ali na frente. Então não pare, não desista, não jogue a toalha, não dê um basta onde Deus ainda não deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Não desista. Segunda coisa que eu vejo nesse texto que Jesus me ensina é o seguinte: nos nossos piores dias é onde viveremos os nossos maiores milagres. Você crê nisso? Se nossos melhores dias não precisam de milagres, concorda? Se está tudo bem, maravilhoso na tua vida, não precisa de milagre. É o dia de agradecer, é o dia de celebrar, é o dia de testemunhar, é o dia de cantar em gratidão ao Senhor. Mas nos teus piores dias e nos meus piores dias é onde nós estamos prontos, é aquele exato momento que vamos viver os nossos maiores milagres, porque Deus está vivo. Amém? Amém. Não era um dia bom para Jesus, ele não estava assim tão animado, se é que podemos dizer. Não foi um dia que ele estava animado e empolgado para o que ia acontecer, mas foi naquele dia onde pela primeira vez na história da Bíblia e na história da humanidade foi se registrado a multiplicação de pães e peixes que alimentou mais de 5.000 pessoas. Talvez eu olhe para a minha vida hoje, talvez você olhe para a tua vida hoje e não enxergue que é um bom dia para isso, um bom dia para viver milagre, um bom dia para testemunhar, um bom dia, talvez o dia, o momento, a fase não esteja das melhores, mas foi naquele dia improvável, naquele dia difícil para Jesus, que ele viveu e que vemos hoje o primeiro registro de multiplicação de pães. Deus tinha multiplicado lá no Velho Testamento o azeite, a farinha, havia tido já multiplicações de alimentos na Bíblia, mas nada tão maravilhoso e fenomenal como isso, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, a Bíblia diz, fora as crianças e fora as mulheres. Então, quando achamos que não é um bom dia, pode não ser um bom dia para mim e para você, mas para Deus é um excelente dia, para Deus é uma excelente oportunidade. Na tua limitação, na minha dificuldade, é um momento, é o lugar certo para que Deus possa operar maravilhas. Se anime. Está precisando de milagre? Pois é, está difícil, mas é um ótimo dia para Deus operar um milagre na tua vida.
É uma ótima fase para que Deus faça o impossível. Amém? Quando te faltarem forças, você pode contar com a força que vem de Deus. Você pode. Quanto mais impossível for, mais de Deus você vai ver. Mais de Deus você vai ver. A gente clama por milagres, a gente gosta de milagres, mas a verdade é que a gente faz de tudo para não precisar de milagres. A gente quer que tudo esteja ok na nossa vida, a gente quer que tudo esteja suprido na nossa vida, a gente quer que não tenham notícias ruins na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Mas são exatamente nesses momentos de dificuldade, de limitação, que Deus está pronto para operar milagres e maravilhas. Eu fico feliz com isso, eu fico animado quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que se Deus fez na vida de Jesus, num dia que não era tão bom, Deus pode fazer na minha vida hoje, Deus pode fazer na tua vida hoje também. Você crê? Amém, amém. Agora, o problema não são os nossos piores dias, esse não é o problema. O problema é o que vamos fazer nos nossos piores dias. Qual vai ser a nossa postura e atitude e decisão nos nossos piores dias? Você vai se isolar? O plano de Jesus a princípio até era, ir para um lugar solitário e deserto. Você vai fugir? Eu vou fugir? Ou nós vamos nos unir a pessoas e continuarmos? Foi isso que Jesus fez, se uniu aos seus discípulos, se uniu àquela multidão e continuou, e não desistiu. Amém? Eu vejo Jesus olhando para os seus discípulos e falando: pois é, meus amigos, o plano era descansar, o plano era a gente comer, ter uma refeição em paz, sossegado, o plano era repor as energias, mas está vendo essa gente aí? Não dá, ainda não dá para descansar, ainda não dá para a gente tirar um dia de folga. Olha o tanto de gente que precisa de nós. Então vamos continuar, vamos prosseguir. Amém? Ao cair da tarde, a Bíblia diz que os discípulos vieram a Jesus e pediram para que ele dispensasse a multidão, porque já era tarde, já era o meio da tarde, eles não tinham comida, e eles dão essa ideia para Jesus, eles enxergam esse problema, e aí eles contam para Jesus isso, e sugerem: mestre, dispense, porque aí essa multidão, eles vão poder ir pelas cidades e comprar comida para eles, porque já é tarde. Aquele dia a pregação foi muito boa, aquele dia Jesus começa a pregar de manhã e ninguém para almoçar. Jesus manda depois que eles se assentassem, para ele dar graças pelo alimento e multiplicar. Então até aquele momento estavam de pé, o dia todo de pé, ouvindo a pregação da palavra. É como se eu tivesse... Já pensou se eu me inspiro aqui hoje? Vocês ainda estão sentadinhos de boa, mas só termina amanhã à tarde a pregação. E aí? Meu Deus, o pastor é louco, Ia sair a notícia na internet: pastor explora a igreja, e faz 20 horas de pregação, Não ia dar muito certo nos dias de hoje, mas as pessoas não sentiram aquilo, elas não foram embora, a pregação estava muito gostosa de ouvir naquele dia, os ensinamentos vindos diretos de Jesus prenderam aquela multidão, e eles nem estavam lembrando de que tinha almoço, nem estavam sentindo falta de comer. Mas fica tranquilo, não vou me animar assim hoje não, tá bom? Você vai poder ir para casa, jantar, tá tudo certo. Mas aí Jesus fala para eles o seguinte: deem vocês de comer para eles. Veja bem, Filipe fala, lá em João está escrito, Filipe fala o seguinte: mas mestre, não bastaria 200 denários para que cada um recebesse um pedaço de pão? 5.000 homens, olha que multidão é essa no meio do deserto, nós não temos dinheiro para comprar. E aí Jesus fala, e lá em Marcos está isso: quantos pães vocês têm? Vão verificar. Jesus fala para eles. O que acontece? Eles começam a mobilizar ali o time dos discípulos juntamente com Jesus. André volta dizendo para Jesus: mestre, tem um menino aqui que tem 5 pães, tem 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão como essa?
E aí Jesus fala o seguinte: então peça para o povo se assentar em grupos de 50, em grupos de 100. Veja bem, eu quero falar o terceiro ponto. Aqueles discípulos viram a necessidade. O povo está com fome, já é tarde, eles precisam comer. E eu aprendo isso, que quando Deus me mostra uma necessidade, Ele quer me usar naquilo. Quando Deus te mostra uma necessidade, é porque Deus quer te usar nesta necessidade. Quando Deus faz você enxergar, a tua visão se abre para que você veja um problema. Não é para você sair reclamando, não é para você sair criticando, não é para você ficar desanimado, mas se Deus te mostra um problema, é porque Ele quer te usar nesta área. Já parou para pensar nisso? Todos viram ali a necessidade, e o que Jesus faz? Vocês viram a necessidade? Então resolvam. É o que Jesus fala. Vocês perceberam que o povo está com fome? Então deem vocês de comer a eles. Vão lá, vejam quantos pães temos. Alguém trouxe alguma comida aqui? Vão lá, vão aí atrás, vejam. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas perguntam: pastor, mas qual é o chamado de Deus para a minha vida? Talvez você já tenha feito esse questionamento para você. E eu te digo, o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é nos usar naquilo que enxergamos que precisa de alguma coisa. Tem gente que espera uma luz vir do céu, que me ilumine totalmente, aquela voz do Cid Moreira lá falando: meu filho, né? Esse é o chamado de mim mesmo para você. Faça isso, né? E talvez Deus faça isso com alguém, mas para a maioria das pessoas Deus não faz isso. E aí, qual é o teu chamado? E aí, no que Deus pode usar a tua vida? Sabe, tem um livro que você já deve ter lido, eu li, do pastor Bill Hybels, falando sobre, o título é Descontentamento Santo. O que é isso? É um incômodo que surge no nosso coração quando você olha para uma necessidade, quando você olha para algo que não existe, quando você olha para algo que está em falta. Pessoas tiveram visão quando viram crianças de rua. Surgiram instituições, pessoas mobilizaram ministérios dentro da igreja quando enxergaram a necessidade. Pessoas ergueram hospitais, pessoas construíram edificações em resposta a algum tipo de necessidade. Quando Deus te dá uma visão, Ele quer te usar naquilo. Amém? Tem pessoas que perdem tempo, tem pessoas que deixam o chamado de Deus passar, porque esperam algo estrondoso, e o que Deus está colocando é uma inquietação no teu coração. O que Deus está colocando é a visão de uma necessidade dentro do teu coração. Este é o teu chamado, essa é a forma como você pode servir na sociedade, servir na tua família, servir na tua igreja. A visão vem antes do chamado. A visão nos conduz ao chamado de Deus para as nossas vidas. Você já parou para se perguntar o que a minha família precisa? Do que a tua família precisa? Do que a tua empresa precisa? Já parou para pensar o que as pessoas ao teu redor precisam? O que está em falta? Qual a necessidade do teu bairro, da tua igreja? O que a tua igreja precisa? Empresas nascem de necessidades, visão de negócios surgem de necessidades, igrejas crescem, pessoas são levantadas por Deus em resposta a necessidades. Se coloque à disposição, ouça o que Deus fala com você, sinta os incômodos que você surge na tua mente, no teu coração, e perceba Deus te chamando para cooperar com alguma coisa. Amém?
Quarto ponto que eu vejo aqui: estar ligado a pessoas nos prepara para vivermos milagres. Jesus tinha uma equipe, eram os discípulos, e eles começam a conversar, eles começam a analisar a multidão, analisar as possibilidades. Um vai para um lado e conta o dinheiro, e o outro faz a conta aqui pensando, 200 denários não seriam o suficiente. Outro vai para outro lado e vê, temos estoque de pão? Não temos estoque de pão. Para eles dizerem que não tem, alguém foi lá ver. André daqui a pouco chega com o lanche daquele menino, e foi o que ele conseguiu garimpar e encontrar na multidão. Este menino tem um lanche. Eles trabalharam juntos. Precisamos comprar? Tem onde comprar? O que nós vamos fazer? Nós vamos despedir as pessoas. Jesus fala: não quero despedir as pessoas. Eles conversam, eles se organizam. Então Jesus fala: vamos dividir a multidão em grupos de 50, em grupos de 100, para ficar mais fácil, para ficar mais organizado. Alguém fala para Jesus: Jesus, dá uma pausa aí no ensino, pede para eles, nos darem uns minutinhos para a gente se organizar. Jesus divide a multidão, e eles estão trabalhando em equipe. Saiba de uma coisa: Deus organiza milagres através de pessoas comuns. Amém? E eu fico feliz por isso, porque eu sou uma pessoa comum, Você é uma pessoa comum, mas Deus nos usa para operar milagres nessa terra. Então, tenha conexões com pessoas certas, pessoas de Deus. Traga amigos para a tua vida, pessoas para dividir a vida, pessoas para caminhar ao teu lado, pessoas para estar com você na visão que Deus te deu, na necessidade que Deus te desafiou. Traga pessoas para perto, esteja ligado a pessoas que estão dispostas a viverem também para Deus como você está, que estão dispostas a entenderem a visão que Deus está dando como você entendeu. Antes de alimentar a multidão, Jesus ensinou sobre comunhão para eles. Quando Jesus fala: se reúnam ali em grupos de 50, em grupos de 100, e dá um intervalo ali na pregação, Jesus dá para eles a oportunidade deles se conhecerem. Jesus dá para eles a oportunidade de eles desenvolverem comunhão, de eles pararem apenas de ouvir o pregador e começarem a trocar experiências. Antes de multiplicar o pão, Jesus ensina sobre comunhão. Antes de eles experimentarem um milagre, Jesus ensina os discípulos a respeito de trabalho em equipe. Saiba de uma coisa: Deus não apoia a solidão. A solidão não vem de Deus. A solidão não agrada a Deus. Não é o projeto de Deus. Você está triste? Você está num dia difícil? Pois é nesse dia que você tem que ir para o culto. É nesse dia aí que você tem que continuar fazendo a obra de Deus. É nesse dia que você tem que estar próximo de amigos que abençoam a tua vida. Amém? Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Amém. Glória a Deus. E quinto ponto, falei de estar ligado a pessoas, mas estarmos ligados a Deus nos prepara para vivermos milagres também. Isso é óbvio. Deus é a fonte de todas as coisas. Mas olha que interessante, João falando nesse texto da multiplicação, João 6, versículos 5 e 6, olha o que diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Olha Jesus danadinho, né? Jesus sabia o que ele iria fazer, a Bíblia diz. Mas Jesus pergunta para testá-lo. Jesus promove um trabalho em equipe, Jesus faz eles trabalharem, mas lá no fundo Jesus já sabia o que ele iria fazer. Mas para que então Jesus faz isso tudo? Para trollar os discípulos? Para fazer uma pegadinha com seus amigos? Eu acredito que não,
mas para ensiná-los essas lições que eu acabei de falar, sobre trabalho em equipe, sobre comunhão, sobre oportunidades, sobre informação, buscar, trabalhar, organizar. Jesus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz na Bíblia tem um propósito, mas a verdade é que Ele já sabia o que Ele iria fazer. Então nós podemos ter planos, nós podemos encontrar necessidades, mas saiba de uma coisa: Deus já tem um plano. Deus já tem uma estratégia. Deus sabe o que é o melhor a ser feito. Agora, nosso desafio é descobrirmos o plano de Deus. Amém? Busque os planos de Deus para a tua vida e você vai viver milagres. Sabe, nós só seremos felizes de verdade vivendo os planos de Deus para nós. Não tem ideia que seja maravilhosa o bastante se não vier de Deus. Você está no teu trabalho, você precisa resolver conflitos, você precisa administrar pessoas, na tua família você precisa administrar teus filhos, adolescentes abençoados, você tem que administrar aquele conflito de relacionamento. São tantos desafios nas nossas vidas. Eu quero te contar uma boa notícia: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Nós conhecemos quando buscamos, nós conhecemos quando interagimos com Deus. Os discípulos passaram a entender o que Jesus estava para fazer quando se relacionaram com Ele, quando conversaram com Ele, quando deram atenção ao que Jesus estava falando, quando obedeceram ao que Jesus estava falando. Vamos ver o que temos. Um foi para um lado, outro foi para outro lado. Quando Jesus fala, vamos dividir a multidão, um veio aqui na frente para esse grupinho, outro foi lá no fundo. 12 discípulos, cada um para um lado, falando: minha gente, o mestre pediu para separarmos, vamos aqui, formem uma rodinha, se assentem aí. Eles começam a obedecer às ordens de Deus, e aí eles vão chegar e descobrir o plano que Deus tinha para aquele dia. Você percebe? Quando buscamos a Deus, quando conversamos com Deus, quando obedecemos a sua vontade, no meio do caminho a gente descobre qual é o plano que Deus tem para nós. Não espere ver tudo e saber de tudo para se mexer. Abraão não esperou ver tudo, Deus não mostrou tudo para ele. Deus só falou o seguinte: Abraão, faça a sua mala e saia da sua terra. Tá bom, eu vou, Senhor, mas vou para onde? Cri, cri, cri. Só falou para sair, não falou para onde, não falou o que ia acontecer naquele lugar, não falou de mais nada, só mandou sair e deu promessas. Geralmente com Deus é assim. Deus não fala tudo, até porque acho que a gente não suportaria ouvir tudo, porque no meio do caminho tem tantos desafios que se Deus já falasse lá atrás, você ia falar: calma aí, não vou não. Não é verdade? Tem tanta coisa que a gente resolve no meio do caminho que você depois olha para trás e pensa: como que eu consegui passar por esse negócio? Não é? Conseguiu porque não soube antes. Se soubesse antes, você não ia ter conseguido, você ia desanimar. Não é verdade? Faz sentido? Mas Deus tem um plano, e no meio do caminho nós descobrimos qual é esse plano, e só seremos felizes de verdade vivendo os planos de Deus. Amém? O Salmo 133 fala sobre comunhão. Jesus estava ensinando isso para eles, e eu quero ler com você. Salmo 133 diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. Coisa grudenta, né? O óleo na barba e tal. E Arão, eu penso que ele está lá no deserto, lá no Oriente Médio, e aí aquele sol, aquele óleo na barba, e desce para a gola de suas vestes. Ou também é como o orvalho do Hermon, como a chuva que rega, como o sereno e que desce sobre os montes de Sião, que refresca, que também dá vontade de não largar. Assim é a comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão.
Comunhão, no meio do caminho de obediência a Deus, nos faz conhecer qual é o plano que Deus tem para nós. Amém? Continuando aqui, olha, André chega com o lanchinho daquele menino para Jesus. É maravilhoso ler a Bíblia, na boa. Diante de uma multidão de 5.000 pessoas, de homens de Deus, 12 discípulos que acompanhavam Jesus, diante do próprio Messias, a pessoa talvez mais preparada naquele dia era um menino, que levou o seu lanchinho para o culto, para ouvir a ministração de Jesus. Não sei se foi ele quem fez, provavelmente sua mãe, né? Ou pelo menos a mãe ou o pai ficou insistindo para ele: menino, leva comida. Sabe aquela coisa quando sua mãe fala: leva o guarda-chuva que vai chover? Ah, vai chover. Pode estar o sol que for, vai chover, viu? A mãe daquele menino deve ter falado para ele: leva esse lanchinho aqui porque você vai ter fome no meio do dia. E teve mesmo, e não só ele, mas 5.000 pessoas tiveram fome também. Iam precisar do lanchinho dele. Lê comigo, João capítulo 6, versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10, Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Aí eu chego no 6º ponto: a entrega ativa o milagre. A entrega daquele menino deu o start naquele milagre. Quando aquele menino não dá uma de egoísta e não esconde. Imagina os discípulos passando, aquele menino escondendo o lanchinho. Não, aqui não. Ele não faz isso. Ele divide. O mestre está precisando. Talvez André passou ali correndo, gritando: gente, alguém trouxe alguma comida? O mestre precisa. Talvez a primeira coisa que aquele menino fez com muita alegria foi dizer: eu tenho aqui, eu aqui, trouxe o meu lanche. Pode levar para o mestre. Porque com certeza André não arrancou da mão dele, com certeza. Ele entregou. E esse menino aqui, só ele aqui dá uma outra pregação. Mas que exemplo fenomenal de preparo, de coração generoso, de pessoa disponível, disposta. Sabe, alguém que enxerga o futuro, a necessidade, se precaver, alguém que leva, e alguém que se permite ser um canal de bênção na vida de milhares de pessoas, que se importa com a necessidade dos que estão ao seu lado, alguém que não guarda só para si o que tem, mas que enxerga que o que está do meu lado aqui está precisando tanto que eu posso dividir o que eu tenho. Só esse menino aqui dá uma aula na veiarada todinha. Mas pense, aquele menino entrega o seu suprimento para Jesus. Ele estava safe, para ele estava tudo bem. Se tinha alguém que estava tranquilo naquela tarde, era aquele menininho, ouvindo o sermão de Jesus. Talvez ele tivesse levado uns 10 pães, talvez ele já tivesse comido uns 5 ao longo do sermão, eu não sei. Sei que para ele estava tudo bem, mas ele se torna, por entregar, por ser generoso, por se importar, por obedecer, ele se torna um agente de milagre de Deus para uma multidão. Isso aqui me ensina tanto. Nunca menospreze aquilo que você tem. Nunca menospreze aquilo que você tem, aquilo que está nas tuas mãos. Ele poderia pensar: isso aqui é muito pouco. Se Jesus está pedindo para alimentar a multidão, não vai adiantar nada eu dar 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos. E tem gente que pensa assim até hoje: pastor, essa ideia aqui é muito pequena, é só uma ideia.
Tem tanta gente melhor por aí do que eu. Mas isso que eu sei fazer aqui é tão pequeno. Sabe, parece tão insignificante. Sabe, pastor, mas parece tão insuficiente. Parece tão incompleto. Isso aqui que eu tenho dentro de mim, isso aqui que está em minhas mãos, isso aqui que eu sei fazer. Ei, nós somos muito bons em nos sabotarmos, em matarmos aquilo que Deus quer fazer em nós, porque nos vemos inferiores ao que Deus nos vê. Infelizmente, muitas pessoas têm feito isso, menosprezado o que são, menosprezado o que têm, menosprezado aquilo que Deus colocou dentro de você. Por favor, não faça isso. Por favor, não deixe o diabo te tentar a fazer isso. Guarde uma coisa no teu coração: quem você é hoje, Deus te fez assim. O que você tem hoje foi Deus quem te deu. E nada, absolutamente nada do que Deus faz é pequeno demais. Nada do que Deus dá é insuficiente demais. Está me ouvindo? Nada do que você carrega dentro de você é incompleto. Porque meu Deus, Deus da Bíblia, o nosso Deus, é o Deus do mais que abundante. É Deus do completo, do perfeito. Quando Jesus entrega a sua vida lá na cruz, Ele diz tetelestai. E não quero dar um spoiler, o pastor Gui deve pregar sobre isso. Mas o que essa palavra significa? Está consumado. Foi perfeitamente perfeito. Foi completamente completo. É isso que essa palavra significa. E tudo que Deus faz é assim. É perfeito, é importante, é abençoado. Amém? E vou te dizer uma coisa: Deus é especialista em usar o pouco para gerar o muito. Deus é especialista em transformar o pouco em muito. E qual é a única condição para isso? A entrega. Diga a entrega. A entrega. A entrega nas mãos de Deus torna o pouco em muito. A entrega nas mãos da pessoa certa, nas mãos certas, transforma o pequeno em grande, transforma o insuficiente em sobra, em mais que suficiente. Eles comeram tanto quanto quiseram e sobrou, viu? 12 cestos cheios de pães. Sobrou. Talvez aquele menino levou para casa o que sobrou. Sei lá se Jesus fez isso ou não. Talvez esse foi o maior investimento da vida daquele menino. Deu 5 e levou 12 cestos para casa. Isso me explica que nas mãos de Deus o pouco se torna muito. Amém? Não despreze o pouco que Deus te deu. Não despreze o pouco que você talvez ache que você tem aí dentro de você. Entregue a Deus quem você é. Entregue a Deus o que você tem. Entregue a Deus a ideia que está aí dentro de você. O sonho que existe aí no teu coração. Pode parecer nada, mas entregue para Deus. Enquanto você segura essa situação aí, enquanto esse negócio está sob o seu controle, você vai ver pouco o agir de Deus. Mas quando você entregar, você vai começar a ver Deus agindo. Amém? Lucas 9, 16 e 17 diz assim: E Jesus, pegando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele ora, ele abençoa, ele pede a bênção do Pai. E então repartiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. E versículo 17: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. 7º ponto: olhe para o céu e
reparta na terra. Dependa da bênção que vem de Deus, mas também faça a sua parte. Ore, busque a Deus, olhe para o céu, clame, peça pela bênção do Senhor, e então seja ousado para dar os passos necessários, o que está à tua disposição, ao teu alcance, confiando que Deus está com você. Amém? Aqueles discípulos foram trabalhando, eles foram distribuindo. Eu imagino que de uma cestinha ali com 5 pedaços de pão, eles começaram a ler, pega 2 André, pega 2 Pedro aqui, pega 2 Tiago, pega aqui, ó, e vão andando, daqui a pouco um grupinho de 50, estava todo mundo com pão na mão. Meu Deus, que negócio maluco. O segundo grupo está começando a receber e está acontecendo, está começando a acontecer. Alguma coisa sobrenatural está começando a acontecer, porque eles começaram a fazer alguma coisa. Amém? Sabe de uma coisa? Vai dar tudo certo. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso, vai dar tudo certo. Por quê que vai dar tudo certo? Porque ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas faz toda a diferença. Você pede a bênção de Deus, e aí você trabalha e vai dar tudo certo. Provérbios 10, 22, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta nenhum desgosto a ela. Sabe, não faça nada na tua vida sem pedir a bênção de Deus. Não dê um passo, não tome uma decisão, não feche um negócio, não sai de casa de manhã, pelo amor de Deus, sem pedir a bênção do Senhor, sem pedir que Deus vá com você, sem pedir que Deus vá à tua frente. Isso faz a diferença sobre as nossas vidas, amém? Para concluirmos aqui, Mateus 14, voltando lá, vou pular alguns versículos para que você leia um negocinho ali comigo. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, que era a ideia inicial, para um lugar deserto, diga deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra, eles foram pela margem. Versículo 15, pulando para o 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, mande que as multidões embora, para que indo eles pelas aldeias comprem para si o que comer. Agora versículo 19, pula lá para o 19. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva. Calma aí, eu fui pesquisar na internet, ver fotos no Google. Betsaida nos tempos bíblicos, as margens do mar da Galileia. A Bíblia diz que era um lugar deserto, e você vai ver imagens de muitas pedras, imagens de muita areia, muita sequidão, alguma vegetação, mas muito pouco entre as pedras, em lugares pontuais. Você olha, a maioria é cinza, é cor de areia, é meio bege, é cheio de pedras. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus os faz se assentar sobre a grama. Jesus cria um campo de futebol naquele lugar, no meio do deserto. Eu não sei se é nessa proporção, mas quando eu leio isso, e leio entre as linhas, como lemos aqui, eu percebo que o nosso Deus é especialista em milagres, os grandes e os pequenos, os visíveis, extraordinários, estrondosos, e aqueles que talvez ninguém perceba. Talvez depois de um dia tão cansativo, de um sol escaldante, Deus prepara um lugar gostoso para eles se assentarem, antes ainda de vir o milagre maior do alimento. Isso me lembra do Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me faz repousar em pastos
verdejantes. Nos meus piores dias, nos teus piores dias, mesmo antes daqueles milagres que nós precisamos tanto em nossas vidas, saiba, Deus tem descanso para a tua vida, Deus tem descanso para o teu coração, Deus tem pastos verdejantes no meio do deserto, Deus refrigera a nossa alma no meio do turbilhão de emoções que nós nos encontramos. Esse é o nosso Deus, que cuida do exterior, do visível, que cuida do extraordinário, mas que também cuida do coração. O Deus que vê a essência, o Deus que te dá repouso e tranquilidade, paz e descanso para a tua alma, para a minha alma, para o nosso coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Naquele dia, pelas minhas contas, aonde tem um homem, a Bíblia fala 5.000 homens. Aonde tem um homem, sei lá, naquela época, umas 3 mulheres, provavelmente devia ter. Onde tem 3 mulheres, onde tem uma mulher, provavelmente deve ter, sei lá, umas 3 crianças. Naquela época eles tinham muitos filhos. Se tinha 5.000 homens, vezes 3, 15.000 mulheres, talvez. 15.000 vezes 3, talvez 45.000 crianças naquele lugar, sei lá. Talvez mais de 50.000, 60.000, 70.000 pessoas aquele dia comeram fartamente e sobraram 12 cestos. Porque o nosso Deus faz, Ele nos dá. E aquele menino entendeu que não era só para ele, é para nós. Mas a bênção de Deus alcança quem está do nosso lado também. A bênção de Deus alcança aquele que caminha do teu lado. O teu vizinho nem sabe, mas só por ele ser teu vizinho, ele já tem a bênção de Deus ali, porque alcança a vida dele também. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Amém? Você pode se levantar, vamos orar a Deus. E nessa noite, eu não sei como está a tua vida, mas ore, coloque diante de Deus tuas necessidades. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida, mas está estendida para abençoar. Nosso Deus é o Deus de provisão. Jeová Jirê é um dos nomes de Deus, significa o Senhor que provê. O que você precisa essa noite? Deus tem o que você precisa. Deus quer operar milagres e maravilhas na tua vida, na tua casa, no teu coração. Quer dar descanso para a tua alma. Pessoas que talvez entraram aqui, pessoas que talvez estão ouvindo essa palavra aflitas no seu coração. Milagre começa aí. Deus tem descanso para o teu coração. E tudo que você precisa, Deus vai fazer. Amém?